Falando sobre a agenda do governo em Osasco, na Grande São Paulo, o presidente Lula rebateu as críticas sobre gastos públicos e responsabilidade fiscal. O presidente defendeu os investimentos do governo federal na área da educação pública. Nós também vamos acompanhar. Nesse país, toda vez que se tenta fazer política social, aparece alguém dizendo, gasta demais. Eu fico perguntando, quanto custou a esse país não ter feito reforma agrária na década de 50? Quanto custou a esse país não ter feito universidade há 300 anos atrás? Tem gente da elite brasileira que não gosta que eu falo isso. Tem gente que fala, gente, não pode falar eles e nós somos todos iguais. Não é verdade, nós não somos todos iguais. Tem gente que come 10 vezes por dia e tem gente que passa 10 dias sem comer. Esse é um país... Foca no Leandro aqui, gente. Cadê o pano? Tá aí de volta? Passa o guardanapo, Leandro. Cadê? Ô, Leandro. E aí, Leandro, somos todos iguais? Somos todos iguais, e aí? Tanto não somos todos iguais que nós temos que tratar os desiguais na medida de sua desigualdade, tal como os iguais na medida de sua igualdade. Eu acho que o Lula está sendo muito prático e, pasme, isso é um conceito liberal. Então, eu não vejo aqui contradição entre isso que o Lula está dizendo e o que a realidade nos coloca, que é que existe sim acesso diferenciado das pessoas às oportunidades de educação, existe sim acesso diferenciado das pessoas em relação às oportunidades de alimentação, de saúde, de habitação e assim por diante. Inaugurar um Instituto Federal, uma Universidade Federal, como ele foi fazer lá em Osasco, ajuda a corrigir esses problemas. E seria o ideal que o Brasil tivesse feito isso há muito mais tempo. Uma pena que esses investimentos agora não feitos custem mais caro do que se tivessem sido feitos antes. E é esse o conceito que está por trás, por exemplo, de políticas como o pé de meia. Algumas pessoas, Mônica, podem achar que o pé de meia é uma coisa populista e tal, vai dar dinheiro na mão das pessoas. Não, é liberal. Liberal pra caramba. Exato. Mas os únicos problemas que eu elogiei publicamente na minha acepção, esse programa é um programa extremamente liberal, inclusive veio num acordo com a própria Simone Tebet, para que fosse implementado, foi uma condição dela para colocar apoio ao Lula no segundo turno. Inclusive, então, o Léo Siqueira colocou um projeto muito parecido aqui na Assembleia, vai valer para o Estado de São Paulo. Tomara que seja aprovado, se for um bom projeto. Agora, o que se deve levar em conta é que o pé de meia, para ser pago, a justificativa dele foi justamente que deixar de fazer vai custar mais caro lá na frente. Então, é o tipo de coisa que a gente está vendo que faz diferença. E o presidente Lula, ele lidera uma parte da população, ele é o presidente de todos, mas algumas pessoas, como eu, se identificam e se sentem lideradas por ele na colocação desses termos em relação à visão que ele tem de sociedade. E a minha visão é, sim, de que esse tipo de coisa tem que ser feito para corrigir as oportunidades que todas as pessoas devem ter acesso. Como, por exemplo, não deixaram eu terminar aqui o ponto da carne, então eu vou voltar à carne. A questão da carne é a seguinte, a gente faz aqui a discussão sobre a fala do Lula, o quanto tem de precisão, se é isso e aquilo, mas no final das contas, taxar a carne, mesmo que seja a mais cara, vai fazer com que os mais pobres, caso queiram consumir a carne mais cara, tenham isso lançado como gasto que fizeram e tenham isso devolvido no cashback, que é outra medida liberal. Se tiver qualquer imposto sobre a carne, o mais pobre vai ter retorno disso por meio do cashback. Leandro, você mora em São Paulo, meu amigo. Você acha que no interior do Pará tem cashback? No interior do Pará não tem declaração de nada. Ninguém consome carne de R$ 1.500. Tudo na informalidade. Tem um detalhe e se quiser consumir, não vai ter cashback. Esse é o detalhe. O cashback não está implementado, não tem como fazer essa previsão de que a pessoa vai consumir, pagar mais caro e ter aí o seu imposto devolvido. Lá os caras pagam na caderneta, meu amigo. Às vezes não paga nem com dinheiro, paga com serviço, com porco, com açaí. Deixa o cartão do Bolsa Família na venda. Exato. Antes de receber, tem a caixinha, então, o cara deposita. Você está no universo da formalidade, Leandro. Tem muita informalidade nesse Brasilzão que inviabiliza o tal do cashback. Fala, Diego Tavares. Não, eu achei interessante o discurso do presidente Lula, que parece que é um presidente que está pela primeira vez no poder, se isso tivesse sido feito em 1950, não sei o quê...
Por que isso não foi feito de 2002 a 2016? Quanto será que custou para o Brasil não ter feito reforma agrária de 2002 a 2016? Não ter feito os institutos federais de 2002 a 2016? O Lula não é um novato na presidência. Você me desculpa, mas só para trazer, se fez tanto Instituto Federal. Se fez mais Instituto Federal de 2003 a 2014 do que nos 400 anos anteriores. E olha o grave problema que nós temos hoje com a educação. Você fez um monte, investiu uma tonelada de dinheiro público em Universidade Federal e não garantiu, salvo pela política de cotas, que o pobre acessasse a universidade. Ao invés de pegar esse dinheiro e investir no ensino básico, por exemplo. O que nós temos hoje nessas universidades federais, que o Lula bate no peito para dizer que foi ele que fez, é o mais rico. É quem tem acesso ao melhor ensino básico, é quem tem acesso aos melhores cursos preparatórios. O pobre, de fato, não está na Universidade Federal, no Instituto Federal, e nada nesse governo. E aí eu volto para aquilo que eu te perguntei. É mais fácil você defender que esse governo não é um governo de esquerda do que defender que não é um governo populista. O próprio programa que você trouxe o exemplo dos carros, o programa do Carro Zero, que foi feito uma das primeiras medidas do governo para salvar a indústria automobilística no país, acho que esse foi o norte dessa política pública, não garantiu que o pobre comprasse carro. Não deu a possibilidade que o pobre adquirisse um veículo 0 quilômetro. Então, o pobre, ele está sim sendo colocado no orçamento, como prometeu essa atual gestão do governo federal. Mas é meramente na condição de pagador, de alimentador do orçamento, que em decorrência do aumento de impostos em todos os setores do consumo, está sendo assoberbado pela carga tributária do Estado, mas não está tendo retorno em serviços públicos. Então, eu deixo essa questão aqui ao presidente Lula. Por que que tudo isso que hoje está sendo promessa, está sendo proposta de campanha, não foi feito nos primeiros governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma meio? Fica esse questionamento. E aí, responde aí, Mônica Rosenberg. Eu gostaria muito de ter essa resposta. Eu também tenho muitas perguntas, né? Quando ele pergunta por que não... Quanto custou ao Brasil não ter feito a reforma agrária, a minha pergunta para ele é quanto custou ao Brasil o mensalão, quanto custou ao Brasil o petrolão, quanto custou ao Brasil todos os escândalos de corrupção que nós vimos aí acontecendo e que levaram depois ao orçamento secreto, né? Toda a banalização da corrupção no nosso país, a nossa cultura de corrupção. Isso é um custo gigantesco, porque isso não é só o dinheiro desviado que está perdido. O problema desse tipo de coisa é a gente começar a achar normal, é a gente começar a se perguntar, somos mesmo um país de pessoas corruptas? Isso é o que nós não podemos aceitar. E pior, ter nos lugares de tomada de decisão, não as melhores cabeças, não os melhores técnicos, mas sim aqueles que estão lá para participar dos conchavos, aqueles que estão lá para desviar dinheiro, aqueles que estão lá para já fortalecer as reeleições sucessivas na União, no Estado e nos municípios. Isso é o que tira o futuro das nossas crianças. O presidente Lula enviou uma mensagem ao Congresso Nacional pedindo urgência na tramitação do projeto de lei complementar que trata da regulamentação da reforma tributária. O regimento estabelece que a urgência constitucional solicitada pelo presidente impõe à Câmara o prazo de 45 dias para a deliberação do texto, sob pena de trancamento da pauta. Com isso, os deputados devem discutir a proposta diretamente no plenário. Está aí uma novidade em relação à regulamentação da reforma. Ana Beatriz, presidente Lula quer urgência. Pois é, Koba. Nas últimas semanas, nós temos visto casos de projetos que tramitam em regime de urgência, quando, na verdade, eles exigem uma maior profundidade na sua discussão. São temas complexos. A reforma tributária ela é algo que foi pensada por muitos anos antes de conseguir ser aprovada e ainda assim foi aprovada com muita coisa a ser decidida. E são coisas que, assim, impactam o dia a dia dos brasileiros, de toda a sociedade, porque todo mundo paga imposto aqui no Brasil. Então, não me parece fazer o menor sentido aprovar a tramitação em regime de urgência de algo que é tão importante para a sociedade brasileira e de algo que é tão complexo como a reforma tributária. Acho que faz muito mal o presidente ao solicitar que isso aconteça nesse regime de tramitação. Muito bem, e a sua avaliação, Leandro Ferreira? Porque a gente viu recentemente muitas críticas aos regimes de urgência no Congresso Nacional, principalmente naqueles temas que impactam a grande parte da sociedade, reforma tributária ou regulamentação da reforma tributária, que impacta, no caso, a toda a sociedade. Você acha que faz bem o governo de tirar a discussão dos grupos de trabalho, das comissões, eventualmente, para já ser votada no plenário?
Concordo com a Ana que a discussão vem se amadurecendo há bastante tempo, né? E por isso chegou a essa etapa em que pedir o regime de urgência também é diferente de pedir o regime de urgência para projetos que foram recentemente enviados ao Congresso, né? E a gente tem eleições no segundo semestre, a gente sabe que o Congresso se paralisa em função disso, e a reforma tributária, que foi uma conquista da sociedade brasileira, não pode deixar de ser regulamentada em função da paralisia do Congresso. E me parece que os grupos de discussão sobre o tema e a própria mesa diretora, lideranças da casa, têm acordo com o pedido de urgência para que o projeto passe para a etapa de plenário, né? Eu entendo que não é o ideal, mas a gente tem recesso e eleição no meio do caminho, e essa reforma tributária vai levar 10 anos para entrar em vigor por completo. Então, o Brasil tem pressa para crescer, o Brasil tem pressa para distribuir, né? E nós não temos que, dado o grau de maturidade que esse projeto alcançou nos últimos anos, esperar mais uma etapa longa de recesso, interrupção do Congresso Nacional. E tem o pós-eleição também, né? A gente esquece isso, mas o pós-eleição fica todo mundo concentrado em compor o governo que começa no próximo ano. Então, entre outubro e dezembro, né, a produtividade do Congresso também não é a que tem o melhor histórico de produção, né? Então, acho que tudo bem esse projeto agora ter adquirido regime de urgência para que entre em plenário. Se os deputados acharem que não é o adequado, podem não votar. O regime de urgência expira e ele volta às comissões. Mas ele não tranca a pauta? Tranca a pauta depois de 45 dias. Então, ele tem 45 dias para ainda ser analisado no plenário, né? E, em não sendo votado, volta perde o regime de urgência. Muito bem, Mônica, mas aí não seria uma questão de respeitar as decisões do próprio Legislativo? E aí o presidente da Casa que vê se coloca em regime de urgência, se não coloca, se vota semana que vem ou mês que vem. Você acha que não deveria respeitar a presidência da Câmara dos Deputados, a presidência do Senado Federal em relação a isso? Eu acho muito chato essa história de respeita esse poder, aquele poder está invadindo aquele poder, fica essa discussão dessa briguinha dos espaços. Mas não está invadindo nesse caso aí? Não, ele sugeriu essa reforma começou com Paulo Guedes, ministro do governo Bolsonaro. Sugerir, você manda um zap. E lá de trás, nós estamos discutindo a reforma tributária. Começou com o Paulo Guedes. Começou no governo com Bolsonaro. Rodrigo Maia, com o núcleo de estudos fiscais da o CECIF. Isso faz quantos anos? Quem era o ministro na época? Paulo Guedes. Não. O Paulo Guedes era contra. Quem apresentou a PEC foi o Baleia Rossi. Tudo bem. Eram 5. Com o Rodrigo Maia. Então, Leandro, tinha 5 projetos andando, tramitando paralelamente dentro do Congresso. Esse que venceu não era o do Paulo Guedes, mas começou. Quem era o ministro? Quando essa discussão começou, era ele. Foi uma discussão que veio do governo Bolsonaro. Foi longamente discutido, inclusive o fato de ter havido tantos projetos, e você está trazendo que foi do Baleia. A questão foi discutido, foi digerido e foi destruído, inclusive, né? Teve tanto puxadinho aí, o lobby... O texto foi do dia para a noite. Pois é. O texto aprovado da reforma tributária, da emenda constitucional, foi de um dia para o outro, não deu tempo das pessoas estudarem. Entenderem, colocaram ali vários puxadinhos, várias forças foram feitas para que uma tributação que era para ser extremamente simples, extremamente linear e extremamente isonômica, começou a todo mundo lá colocar suas mudanças e começou a criar regimes de exceção. Então, assim, ela voltou, foi melhorada, foi piorada, foi extremamente discutida. E agora que o presidente venha pedir para que isso seja discutido rapidamente, para poder avançar exatamente, porque o Brasil tem pressa, eu considero que isso faz parte do jogo. Ele está certo de pedir, espero que seja feito, o que é muito diferente daquele regime de urgência lá, que está sendo usado de forma absurda, como, por exemplo, foi aprovado para aquele PL lá do Nascituro, passa em regime de urgência, uma questão que não tem nada de urgente, que não tem nada... Você passa a urgência porque aí você tem uma vitória para dizer, nós conseguimos a urgência e passa a impressão de que estamos ganhando nesta pauta. Nós estamos, sim, deixando de fazer discussões importantes, estamos atropelando, porque aí na urgência você não respeita aquela
espaço de tempo entre a primeira e segunda votação, e aí você vai atropelando. Nesta questão da reforma tributária, não é atropelo. Na questão da reforma tributária é entender que ela é importante e que ela precisa passar. Lembrando que aí ela vem de muito tempo. Você não acha que é um atropelo? Você acha que os deputados estão bem sabendo da regulamentação? Porque só um minutinho. Porque vocês não acham que há muitas informações que ainda estão no desconhecimento, Aninha, das pessoas? Por exemplo, a gente não sabe exatamente quais serão os produtos do imposto seletivo, do imposto do pecado. A gente não sabe exatamente quais serão aqueles que terão uma alíquota diferenciada ou não. A gente tem 513 parlamentares que eu tenho certeza que se pegar ali uns 15 por amostragem, a maioria vai errar, Ana Beatriz. Não, e quando a gente está falando de alíquota de imposto, por exemplo, essa história da cesta básica, ela é bem ilustrativa do que a gente está falando. Existe uma discussão sobre aquilo que efetivamente faz parte da cesta básica, aquilo que efetivamente tem que ter a alíquota zerada. E aí a gente sabe que a nossa engenharia política é tão complexa que tem muito lobby das empresas por trás, falando que querem, que não querem. Então, como que isso vai ser pautado em regime de urgência? No meu ver, nós tínhamos que ter aí comissões, aí, nutricionistas, pessoas que sabem exatamente aquilo que está na mesa do brasileiro médio aí, para conseguir fazer algo que seja justo para a maior parte da população. E isso não combina com o regime de urgência. Vocês vão me desculpar, não combina. Essa reforma tem que ser princípios e valores. Isso aí tem que ser discutido. Tudo bem, mas o Ministério da Economia. Mas aí é que tá. Não é assim que funciona. Precisa ter a regulamentação, senão a gente vai fazer igual foi feito com a própria Constituição Federal, que faz 30 anos e é puxadinho atrás de puxadinho, puxadinho atrás. Então tem que fazer um negócio que vai funcionar. Não que vai depois ficar puxadinho, porque perde dinheiro público, perde tempo que deveria estar sendo utilizado para resolver outros problemas do país por atropelo num momento como agora. E se tiver atropelo e depois remendo, aí a gente vai chegar no quê? Na complexidade do sistema tributário, que a lei vale até não sei quando, depois é a nova lei, retroage no retroage. E aí aquela ideia de princípio de simplificação fica na história. Esse é justamente o ponto, Koba, que eu queria levantar. Primeiro, sobre urgência em projetos de lei na Câmara. Eu levantei aqui, nós temos mais de 1.800 projetos de lei tramitando em regime de urgência. Isso, e 85% desses projetos, leis ordinárias, que por essência não deveriam ser urgentes. São questões que são levantadas pelos deputados, que deixa muito claro, como a Ana disse, a influência dos lobbies. Sobre a reforma tributária, eu tô muito de acordo com o que disse aqui o Koba. Me parece que o esforço do governo foi muito para dizer, olha, eu fiz a reforma, entreguei uma reforma estruturante, mas que o texto natural dessa reforma não trata sobre nada, porque ninguém sabe. O Koba, nós frequentamos eventualmente encontros aí de advogados tributaristas, ninguém consegue fazer uma projeção do que vai ser a alíquota do setor A, do setor B, do setor C, porque ficou tudo para depois. Tudo vai ser definido em legislação complementar. Então, é justamente o que o Koba disse aqui. Trazendo toda a regulamentação da reforma para um momento posterior, você está exposto ao risco de que o manicômio tributário, que é justamente a justificativa pelo qual o nosso sistema tributário foi reformado, não se resolva, se mantenha um manicômio tributário, se faça mais bagunça, continuem os parlamentares sujeitos ao lobby das grandes corporações para apresentar muitas exceções, quando nós sabemos que, na verdade, uma reforma tributária ideal deveria justamente acabar com essa quantidade absurda de exceções que nós temos dentro do regime.